Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então estamos de volta, mais uma semana com Noite do Dharma. Então agora voltando aqui para a Bhagavad Gita, hoje é domingo, dia de Dharma na Bhagavad Gita, hoje a gente vai ver o capítulo 7, né? Semana passada a gente falou do capítulo 6, que é o capítulo de Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Então Krishna falou para Arjuna qual é a melhor forma dele controlar a sua mente, né? E dessa forma ter um processo espiritual sustentável. E ele fala que isso não significa parar as atividades da mente, isso não é possível. Na verdade, o próprio Arjuna concluiu isso, que parar a mente não é possível. E Krishna fala, em vez de parar a mente, você ressubstitui seus pensamentos, né, impuros, egoístas, por pensamentos espirituais. E pensamentos espirituais significa pensar em mim, né, ou seja, pensar em Deus. Deus, obviamente, é totalmente puro, e pensamento em Deus é um pensamento puro também, né? Pensar em Deus purifica a nossa mente. Por mais impura que ela seja, Deus sempre vai ser mais puro do que nós seremos impuros, porque nós somos finitos. A nossa quantidade de impureza, a nossa quantidade de egoísmo, a nossa quantidade de malícia sempre vai ser menor do que a quantidade de bondade e de poder divino, né? Então, Krishna fala, pensa em mim, né? Centra seus pensamentos em mim, torna-te meu devoto. E o capítulo que nós vamos ler hoje, capítulo 7, ele é intitulado Conhecimento do Absoluto, Jnana Vijnana Yoga, Yoga do conhecimento, né? Jnana é o conhecimento teórico, Vijnana é o conhecimento prático da vida espiritual. Então, Jnana Vijnana Yoga, Yoga de como a gente desenvolver tanto conhecimento filosófico e transbordar esse conhecimento, extravasar esse conhecimento em ações práticas do nosso cotidiano, né? Então, Jnana Vijnana Yoga, Prabhupada traduziu como conhecimento acerca do absoluto. Então, legal, vamos ler aqui os versos e vamos comentando. O capítulo começa assim. A Suprema Personalidade de Deus disse, agora preste atenção, ó filho de Prita, enquanto lhe explico como é que praticando yoga com plena consciência de mim e com a mente apegada a mim, você poderá livrar-se das dúvidas e conhecer-me por completo. Agora vou declarar na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto numenal. Conhecendo isso, não restará nada mais para você saber. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos, todos esses 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Além dessas, ó Arjuna de braços poderosos, existe uma outra energia, minha energia superior, que consiste das entidades vivas que exploram os recursos dessa natureza material. Todos os seres criados têm suas fontes nessas duas energias, nessas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e dissolução de tudo que é material e de tudo que é espiritual nesse mundo. Ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num cordão. Ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Sou a vida de tudo que vive e sou a penitência de todos os ascetas. Ó filho de Prita, fique sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências. Sou a inteligência dos inteligentes e o poder dos poderosos. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou a vida sexual que não é contrária aos princípios religiosos. Ó Senhor dos Bharatas, Arjuna. Fique sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão e ignorância, manifestam-se por minha energia. Num certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente. Eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, mas eles, ao contrário, estão dentro de mim. Iludidos pelos 3 modos, bondade, paixão e ignorância, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Essa minha energia divina, que consiste dos 3 modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Bem, Krishna aqui está falando um ponto extremamente importante, né?
ele está lembrando para Arjuna que, na verdade, até agora, até essa parte da Bhagavad Gita, a gente viu Krishna explicando sobre a importância de transcender a matéria, né? Porque qual é o capítulo 2 do Bhagavad Gita? Sankhya Yoga. Como diferenciar a energia material da energia espiritual. E aí, quando a gente diferencia, quando a gente agrupa a realidade nessas duas categorias, a gente entende que a energia espiritual ela é superior, ela é mais valiosa, né? Ela é mais vantajosa como um abrigo para a gente do que a energia material. No capítulo 3, Krishna fala sobre Karma Yoga, né? Como a gente pode purificar as nossas ações materiais, porque as ações materiais, via de regra, são contaminadas pelo egoísmo. No capítulo 4, Krishna fala sobre Jnana Yoga, o conhecimento transcendental, o conhecimento que vem de fora dessa criação material, que é trazido até nós pelos avatares, né, pelas manifestações de Deus nesse mundo, e preservado pela sucessão discipular, pela linha de mestres e discípulos, né, que vão estar transmitindo esse conhecimento, preservando esse conhecimento. E esse conhecimento ele pode realmente resolver os nossos problemas nesse mundo, e o conhecimento que nós mesmos construímos a partir da matéria não vão resolver os nossos problemas porque eles são materiais. Se eles são materiais, eles são limitados. Se eles são limitados, eles não vão resolver o nosso problema existencial fundamental, que é o nosso envolvimento com o egoísmo, né? Então a gente precisa de conhecimento transcendental, conhecimento espiritual. No capítulo 5 da Bhagavad Gita, Krishna falou sobre Karma Sannyasa Yoga. Como a gente pode, na verdade, renunciar aos frutos das nossas ações materiais, oferecendo essas ações para Deus. Ou seja, como a gente pode tornar nossas ações espirituais. E por fim, no capítulo 6 da Bhagavad Gita, a gente viu Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Como a gente substituir pensamentos, desejos e sentimentos impuros, materiais que existem na nossa mente, pelos seus equivalentes puros, pelos seus equivalentes transcendentais, pela sua versão tocada pelo Dharma, tocada pelo conhecimento transcendental. Então, até agora, Krishna está falando sobre como a gente substituir uma existência material por uma existência espiritual. E aqui Krishna lembra, olha, mas a energia material, ela também é minha energia divina, né? Então, assim, até então, a gente poderia ter uma visão pejorativa da matéria, entender que a matéria ela era, assim, a vilã da história, né? Que a matéria que nos condiciona, que a matéria que é problemática, que a matéria é a fonte do egoísmo, mas aqui Krishna fala que não, né? Assim, Krishna está mostrando que a matéria também é uma energia dele. Ele fala, eu sou a fonte pela qual essas duas energias provêm, energia espiritual, energia material, todas elas vêm de mim, né? Tudo vem de Krishna. E se tudo vem de Krishna, Krishna pode purificar tudo. Então, Krishna pode purificar a matéria. Então, assim, o grande vilão, na verdade, dessa história não é a matéria, mas é o nosso egoísmo material. Ou seja, é o nosso desejo de usar a matéria, assim, de uma forma que ela se molde à nossa vontade, né? De que ela seja o nosso instrumento para a satisfação dos nossos propósitos e planos egoístas. E pior do que isso, né? Pior do que isso é quando a gente trata um outro ser vivo, uma outra alma que está condicionada à matéria assim como nós, quando a gente usa esse ser como se ele fosse matéria, né, que a gente pode moldar, que a gente pode controlar, que a gente pode tentar explorar. Então, né, pior do que explorar esse mundo é explorar aqueles que estão vivendo nesse mundo. Então, isso é realmente algo perigoso, mas Krishna está falando aqui que a energia material por si só ela é uma energia divina. Inclusive, nesse capítulo, Krishna ele começa a descrever suas vibhutis, ou seja, suas qualidades transcendentais que se manifestam nesse mundo material. Ele fala assim, que ele é o calor do fogo, né? Ele é o sol, ele é a lua, ele é o mantra Om, né? Assim, ele é a sílaba Om nos mantras védicos. Então ele está falando, você pode me perceber nesse mundo, né? Assim, ninguém vai sobreviver sem o sol. Sem o sol a gente não vai ter assim, o calor necessário para, né, sequer nos mantermos vivos. Então todo dia que a gente vê o sol e lembrar que o sol ele assim tá de tal forma distante da gente que a gente é beneficiado pelo calor do sol, mas a gente também não é consumido, não é destruído por esse calor do sol. Tudo isso é graças a Krishna. Quando a gente está cansado, fatigado depois de um dia de trabalho, está quente, e aí do nada vem o luar, a gente sabe que é de noite, é hora da gente repousar em casa, né? E o calor ele é suavizante, ele é refrescante. Quando a lua aparece, né, e assim refresca o nosso dia, nos dá prazer, nos dá repouso, a gente lembra que isso tudo é graças a Krishna, né? E a lua, né, ela regula
as marés no nosso planeta, né? Então está tudo acontecendo, né? Segundo o conhecimento védico, assim, o sumo dos vegetais, né? Assim, a substância dos vegetais vem da lua, né? Então, se a gente come uma fruta, um legume muito saboroso, muito nutritivo, segundo o conhecimento védico, foi a lua que regeu aquele alimento e deu para ele esse valor nutricional, dessa potência de sustentar a nossa vida. É Krishna por trás de tudo isso. E se a gente olha para esses elementos da natureza e vê Krishna por trás deles, então a gente pode começar a espiritualizar a nossa visão da realidade, né? Vendo Krishna por trás de cada um desses elementos, entendendo o seu controle divino por trás de toda a nossa existência, nos protegendo, nos amparando. Então Krishna fala, só muda, só ressignifica a sua relação com a matéria. Lembra que eu sou o proprietário da matéria. Lembra que Krishna falou isso no capítulo 5 da Bhagavad Gita, né? Que a gente começa a entrar em paz, né? Num estado de paz, quando a gente entende que nós não somos os controladores, os proprietários do mundo material, mas quando ele é, né? Ele é o proprietário. Né? Então aqui, basicamente, o que Krishna está falando é isso, né? Veja esse mundo com essa visão que eu sou o controlador. Ele fala que toda essa criação repousa nele como pérolas ensartadas num cordão. Ou seja, é ele que está por trás, ele é o fio que mantém a coerência, né, desse mundo, e é ele que dá propósito, ele que dá significado para tudo. Então, essa tentativa de ver Deus por trás do mundo vai automaticamente garantir que a gente vai ter uma experiência espiritual nesse mundo. Agora, como que a gente vai acessar essa visão? Como que a gente vai acessar essa meditação nas vibhutis, nas qualidades de Deus que se manifestam nesse mundo e tornar a nossa experiência material uma experiência de meditação? É o que Krishna vai falar agora. Na verdade, o que Krishna vai falar agora é quem pode e quem não pode, quem consegue e quem não consegue fazer isso, quem consegue olhar para esse mundo com fé e ver Deus por trás desse mundo e quem não consegue. Então Krishna fala assim: os malfeitores que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado da ilusão e que compartilham da natureza dos demônios, não se rendem a mim. Ao melhor, entre os Bharatas, 4 classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional: o aflito que deseja riquezas, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Destes, aquele que tem conhecimento pleno e está sempre ocupado em serviço devocional puro é o melhor, pois eu lhe sou muito querido e ele é muito querido por mim. Todos esses devotos são, sem dúvida, almas magnânimas, mas aquele que cultiva o conhecimento acerca de mim, eu considero que seja tal qual eu mesmo. Ocupando-se em me prestar serviço transcendental, ele com certeza me alcançará, e essa é a meta mais elevada e perfeita. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Né? Então aqui Krishna fala que tem 4 tipos de pessoas que não conseguem ter fé, 4 tipos de pessoas que não conseguem buscar a rendição de Deus. Quais são esses 4 tipos? Né? Em sânscrito, Krishna fala que o primeiro se chama muda. Muda significa asno. Qual que é a ideia do asno? O asno trabalha pra caramba, né? Se você tem um asno, você pode botar um fardo muito grande para ele carregar, pode botar muito peso nas costas dele e prometer para ele uma cenoura, botar uma cenoura, pode botar uma cordinha assim, né, com uma cenoura na frente, e ele vai trabalhar pra caramba, levar aquele fardo de um lugar pro outro para poder chegar no destino e poder comer a cenourinha dele, né? E aí, a ideia de que o asno, ele vai, no final das contas, ficar muito satisfeito que ele trabalhou, mas ele teve a recompensa adequada, né? Ele pôde comer sua cenourinha. Então, a ideia do muda, do asno, que Krishna está falando aqui, é que uma pessoa que não consegue ter fé na vida espiritual, uma pessoa que não consegue realmente assim se dedicar a esse processo de meditação, é aquela pessoa que ela deposita toda a sua esperança de felicidade no seu próprio trabalho. Né? Ela acha que quanto mais ela trabalhar, mais dinheiro ela vai ter, e quanto mais dinheiro ela vai ter, mais feliz ela vai ser. Né? Então muda, o que Krishna chamou aqui, né? E Krishna é pesado chamar uma pessoa de asno, né? Mas Krishna pode, né? A gente não pode falar isso dos outros, mas Krishna pode. Krishna, ele tá falando, né? Aquele cara assim que é extremamente workaholic, né? Ele tá assim muito preso pelas suas ambições materiais e trabalhando. Isso é diferente, obviamente, de alguém que trabalha porque precisa, porque tem muitos dependentes e tem que trabalhar muito para poder sustentar uma família,
né? E tem pessoas doentes que dependem dele, sei lá, né? Ou então alguém que trabalha muito por uma grande causa para ajudar o mundo. Não é isso que Krishna está falando. O que Krishna está falando aqui é aquela pessoa que acha que quanto mais trabalhar, mais promoções tiver no emprego, mais dinheiro acumular, mais posse estiver, mais seguro ele vai estar e mais próximo de ser feliz ele vai estar. Isso obviamente não é verdade, né? Inclusive, Prabhupada contava uma piada, uma anedota, um exemplo que ele dava para ilustrar esse ponto, que ele falava que ele conheceu assim, um executivo, né, que comia sempre, toda tarde, assim, ele comia 5 bolachinhas, assim, né, de água e sal. E aí ele estava assim, trabalhando, e sempre conseguindo promoções, e sempre conseguindo mais dinheiro, mas no final ele sempre comia lá 5 bolachinhas, água e sal, né? O Prabhupada falou, pra que isso, né? Pra que trabalhar tanto, pra todo dia só comer 5 bolachas, água e sal na hora do lanche, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente vai trabalhar, mas tipo assim, mesmo que a gente tenha muito sucesso nesse mundo, a gente não vai conseguir comer mais do que a gente come, dormir mais do que a gente dorme, a gente não vai conseguir ser mais feliz do que a gente é, né? Tem limite para essas coisas. Obviamente, tem responsabilidade que nós temos, né, com os nossos dependentes, com o mundo, né? Então isso é diferente. Trabalhar duro, trabalhar de forma honesta, todo mundo tem que fazer. Krishna mesmo já falou que alguém que não trabalha o suficiente, está iludido, né? Ele falou isso no capítulo 3 do Bhagavad Gita. Sem trabalho a gente não pode nem manter o corpo. Trabalhar é parte do Dharma, né? Trabalhar de forma dura, consciente, honesta. Mas o que Krishna está falando aqui é do excesso de trabalho, né? Do cara que transforma isso num vício, porque ele está achando que a felicidade dele vai vir aí. Esse cara não vai meditar, esse cara não vai ter fé em Deus, porque a fé dele está nele mesmo, a fé dele está na capacidade dele de trabalhar. E o segundo tipo de pessoa que Krishna fala aqui que não vai ser capaz de ter essa fé e essa visão transcendental do mundo, ele fala que é o Naradama. Nara significa ser humano. Dama, né, significa lar. Então, Nara Adama é aquele que está perdendo o seu lar na forma de vida humana, ou seja, aquele que está sendo desabrigado da forma de vida humana. Qual é a característica especial da forma de vida humana em relação, por exemplo, aos vegetais e aos animais? Livre-arbítrio, né? Nós podemos discernir e podemos escolher o que a gente vai fazer e o que não vai fazer. Animais agem só por instinto. Então, quando a gente fica preso a vícios, a gente perde a nossa capacidade de escolha. A gente vai perdendo o nosso livre-arbítrio, né? Vícios limitam o nosso livre-arbítrio. Então, quem não faz um esforço para se libertar dos seus vícios, na verdade, está cada vez mais perdendo o seu livre-arbítrio, está cada vez mais perdendo a característica tão especial e tão rara que é única da forma de vida humana, né? Então, Naradama é essa pessoa que está muito presa a muitos vícios. Esse cara não vai conseguir ter uma visão transcendental da realidade, viver nesse espírito meditativo. Né? No capítulo 6, Krishna falou sobre meditação, e nesse capítulo 7 ele falou sobre como a gente pode viver em meditação, vendo Deus como a fonte da matéria, como o proprietário da matéria, né? Como o propósito da matéria. Mas se alguém está preso assim, nos seus vícios e no sofrimento que esses vícios trazem, ele não vai conseguir ter essa visão. O terceiro tipo de pessoa que Krishna fala é o Maya e a Parita Gyana. Né? Então, Maya é ilusão, Gyana é conhecimento, e a Parita é roubado. Então, aquela pessoa que teve seu conhecimento roubado, surrupiado pela ilusão. Uma pessoa que é tão inteligente, mas tão inteligente que ela fica totalmente vaidosa com o conhecimento que ela possui, e aí ela não vai botar fé em mais nada que não seja no próprio conhecimento, na própria inteligência dela, né? No próprio diploma dela. Então, ela não vai ser capaz dela ter fé em Deus, ela não... Aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais rendem-se aos semideuses e prestam adoração através de determinadas regras e regulações que se coadunam com suas próprias naturezas. Eu estou no coração de todos como a super-alma, e logo que alguém deseja adorar um semideus, eu fortifico a sua fé para que ele possa se devotar a essa deidade específica. Munido com essa fé, ele se empenha a adorar um semideus específico e realiza seus desejos. Mas, na verdade, esses benefícios são concedidos apenas por mim. Homens de pouca inteligência adoram os semideuses e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas os meus devotos acabam alcançando meu planeta supremo. Homens sem inteligência que não conhecem perfeitamente pensam que eu, a Suprema... Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna,
antes teria sido impessoal e que agora assumia essa personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Eu nunca me manifesto aos tolos e não inteligentes. Para eles estou coberto pela minha potência interna e, portanto, eles não sabem que sou não nascido e infalível. Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, sei tudo o que aconteceu no passado, sei o que está acontecendo no presente e tudo o que ainda vai acontecer. Conheço também todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nessa vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sobre a forma das dualidades e se ocupam em me servir com determinação. Os homens inteligentes que buscam se libertar da velhice e da morte refugiam-se em mim, prestando serviço devocional. Eles de fato são Brahman porque conhecem inteiramente tudo sobre as atividades transcendentais. Aqueles que estão em plena consciência de mim, que sabem que eu, o Senhor Supremo, sou o princípio governante da manifestação material, dos semideuses e de todos os métodos de sacrifício, podem, mesmo na hora da morte, compreender e conhecer a mim, a suprema personalidade de Deus. Bem, nessa sequência final de versos, o que Krishna fala? Que tem dois tipos de equívoco que as pessoas costumam ter quando elas buscam meditar em Deus, tentam entender e compreender, né, quem é Deus. E aí ele fala, tem aquelas pessoas que adoram, que ele chama de menos inteligentes, adoram os semideuses, né? Quem que são os semideuses? Os semideuses, eles são assim os grandes ministros cósmicos, os agentes de Deus. Segundo a visão do conhecimento védico, dependendo do nosso karma, nós podemos nascer em muitas formas diferentes, né? Isso é inclusive o tema do próximo capítulo, do capítulo 8. Né? Então, o que acontece? Né? Se a gente tem um karma muito negativo, fruto de muitas ações vaidosas e impiedosas nossas, talvez a gente perca o acesso ao nosso livre-arbítrio. Né? Igual uma criança que se comporta mal, né? Você dá um presente para ela, ela tá com o presente na cabeça do irmão, o que você vai fazer? Você vai tirar o presente dela? Não, peraí, fica de castigo aí, cara, senta aí, para você ver se a criança sossega e aprende a usar o brinquedo, para ela refletir sobre o erro dela, né? E quando ela amadurecer, assim, o comportamento dela, a ideia dela, se devolve o brinquedo para ela, né? Então, a mesma coisa no nosso livre-arbítrio. Se a gente está acumulando muito karma negativo é porque a gente definitivamente não sabe usar o nosso livre-arbítrio, né? Então, alguém que está usando o livre-arbítrio de uma forma tão grosseira, tão vaidosa, pode perder seu livre-arbítrio nascendo como animal, como vegetal, em formas de vidas que não têm acesso a esse privilégio. Agora, o contrário disso também pode acontecer. Pode ser que a gente age de forma tão piedosa e acumule tanto karma positivo nesse mundo, que simplesmente a gente consiga, né, através desse excesso de karma positivo, conseguir tantas virtudes, tantas qualidades, que a forma de vida humana não vai dar vazão para atender todas elas. Né? Na forma de vida humana existe um limite para a nossa inteligência, para nossa beleza, nossa saúde, nosso poder. Né? Ninguém nesse mundo consegue ser muito mais inteligente do que o Stephen Hawking, muito mais rico do que o Elon Musk. Né? Não tem limites para essas coisas. Então, dependendo do nosso karma, a gente pode nascer em formas de vida super-humanas, né? Que os Vedas vão falar que são os devas, os semideuses. Os semideuses são seres assim com karma muito elevado, são seres piedosíssimos, né? Muito poderosos, né? Cada semideus controla um determinado departamento da criação material. Então vai ter o semideus assim da vegetação, vai ter o semideus do clima e por aí vai, né? E eles vivem em um plano de existência muito superior, muito diferente do nosso, né? Extremamente sofisticado, né? Com nível, qualidade de vida lá nas alturas, muito diferente da gente, praticamente não adoecem, tem uma vida extremamente longa, né? Com prazeres que a gente sequer consegue imaginar. Só que esses seres, na verdade, né? Eles têm poder, mas o poder deles é limitado pelo karma, né? Então, eles também só ocupam essas posições de semideuses por causa do karma. Quando o karma deles acaba, eles caem dessa posição. Igual quando a gente tira férias e sai para viajar, né? Quando a gente está viajando de férias, conhecendo muitos lugares bacanas, a gente vai gastando o nosso dinheiro todo, né?
E aí o que acontece? No final das férias a gente já gastou o dinheiro que a gente tinha acumulado, a gente tem que voltar para casa para voltar a trabalhar. Então o ponto é esse, o ponto é que os semideuses eles estão lá por causa do karma positivo, que acaba, tudo que é material acaba e o karma é material, logo o karma acaba. E essa posição de semideus é uma posição temporária. Alguém pode, né, adorar os semideuses, existem muitas religiões construídas ao redor dos semideuses e é possível adorar os semideuses para tentar conseguir benefícios nesse mundo material. Agora, todos esses benefícios, né, a gente tem que entender que os semideuses eles são tipo como uma espécie de agentes penitenciários, né? Esse mundo, né, ele é assim uma grande prisão, todos estamos presos no mundo material. A gente pode subornar um agente penitenciário, mas isso não vai ser muito bom, né? Isso não vai garantir que a gente fique bem diante da justiça. Então, o que acontece é que, na verdade, um outro exemplo que dá para dar em relação aos semideuses é que eles, na verdade, o que a gente pode conseguir fazer com os semideuses, né, é como se a gente pode ter uma relação como se eles fossem agiotas. A gente quer um karma, a gente quer ter um benefício e a gente não tem karma positivo para pagar aquele benefício, a gente quer uma promoção no emprego, quer uma viagem incrível, quer, né, uma grande coisa nesse mundo, a gente pode ir lá e adorar um semideus. Ele vai lá e vai dar pra gente aquela recompensa que o nosso karma não vai dar. Só que o que acontece é que, na verdade, a gente está pegando empréstimo com um semideus. Né? E pregar esse empréstimo de karma com semideus é pegar empréstimo igual com um agiota. O que acontece quando a gente faz um empréstimo com agiota? Tem que pagar, né, assim, com muito acréscimo, né? Com muitos juros. Então, o que acontece é que quando a gente conseguir karma positivo para poder pagar aquilo que a gente pegou com os semideuses, na verdade a gente vai perder todo aquele karma. Ainda vamos ter que pagar com juros, né? Então vai ter juros kármicos, né, em adorar os semideuses. Então, assim, os semideuses são seres muito bacanas, estão ajudando a gente a manter esse mundo, né? Estão mantendo esse mundo funcionando para a gente viver aqui e aprender com o que a gente tem para aprender, viver o nosso Dharma aqui. Mas Krishna fala que a gente não tem que adorar os semideuses. Eles falam que isso é uma coisa de uma pessoa menos inteligente. Né? Uma pessoa realmente inteligente, ele vai adorar Deus. Deus, ele é sempre Deus, né? Deus, ele não virou Deus porque ele fez uma meditação, porque acumulou um karma. Deus é sempre Deus. Os semideuses são posições temporárias. Inclusive, a gente já pode ter nascido em outras vidas como semideuses. E agora a gente está aqui, no meio de uma pandemia de Covid. Né? Então, assim, a posição de semideuses é uma posição muito efêmera, muito temporária. E o abrigo, a ajuda que eles podem dar, também são todos falíveis. Tal como os semideuses são falíveis. Então, Krishna fala, uma pessoa verdadeiramente inteligente não adora os semideuses, me adora. Né? E ele fala que um outro tipo de equívoco são as pessoas que acreditam que Deus necessariamente tem que ser impessoal, Deus tem que ser uma energia, apenas uma energia. Deus não pode ser uma pessoa. Né? Tem muitos filósofos, muitos espiritualistas que vão falar isso. Deus não pode ser uma pessoa porque uma pessoa implica, né, ser uma pessoa implica em ter muitas limitações. Nossa experiência com pessoas é experiência com pessoas que têm todo tipo de limitação, todo tipo de fraqueza, todo tipo de vulnerabilidade. Então a gente vai falar, Deus não pode ser assim. Deus tem que ser algo além, né, de uma pessoa, algo totalmente assim impessoal, uma energia, uma grande, poderosa e vasta energia. E Deus também é isso, né? Se existe energia nesse mundo, a fonte da energia é a energia espiritual, é o Brahman. Mas se existem pessoas nesse mundo, na verdade, então Deus tem que ser a fonte da personalidade. Deus também tem que ter personalidade. Agora, nós não podemos conceber a personalidade de Deus, porque a personalidade de Deus não tem nenhuma das limitações, nenhum dos pontos fracos, né? Nenhum assim, dos atributos que pode fazer a gente achar que Deus não pode ser uma pessoa. Deus não tem as mesmas fraquezas que as pessoas humanas possuem. Né? Deus é uma pessoa transcendental. Então, o ponto é que Krishna fala, pela nossa própria inteligência, a gente não consegue entender isso. Né? Pelo nosso próprio discernimento, pelo nosso próprio karma, a gente pode acumular muito karma positivo, fazer todo tipo de meditação, todo tipo de austeridade, juntar todo tipo de conhecimento. Se a gente tentar entender a pessoa de Deus, vai ser totalmente impossível, porque Deus é a pessoa infinita. E tudo que a gente gere a partir do nosso esforço vai ser finito. Então nós não temos condição de alcançar a Deus. Ele fala, para os tolos, né, para aqueles que, né,
assim, não tão rendidos a mim, para aqueles que não têm fé, eu estou coberto pelo véu da minha maia, eu estou coberto pela minha potência ilusória. Então, por mais inteligente, mais disciplinado, mais yogi, mais meditativo, né, mais incrível que a gente não vai conseguir entender a pessoa de Deus. Como a gente entende Ele? Se rendendo a Ele, né? A gente tem que, através da nossa humildade, da nossa rendição, fazer com que Deus queira se revelar para nós, porque Ele pode se revelar para a gente não pode forçar Ele a se revelar para a gente, mas Ele pode sim se manifestar diante da gente. Então Krishna, ele está falando que Ele se manifesta para quem Ele quer, Ele se manifesta para quem está preparado para entendê-lo tal como Ele é. Agora, Krishna já falou no capítulo 4 da Bhagavad Gita qual é o pré-requisito para que alguém possa ter acesso a essa revelação divina, né? Ele já falou que a gente não pode trabalhar sozinho. A gente tem que buscar a ajuda de um mestre espiritual. A gente tem que realmente, humildemente, buscar a ajuda de um mestre espiritual. Então, a única forma da gente ter acesso a essa revelação dessa natureza que ele está falando aqui, para a gente poder ter essa vida meditativa que ele está falando ao longo de todo esse capítulo, que ele já começou a falar no capítulo passado, é buscando a ajuda de outras pessoas que estão participando desse processo, buscando a ajuda de um mestre. Bem, pessoal, é isso. Esse é o capítulo 7 da Bhagavad Gita. E aí, a partir do próximo capítulo, Krishna vai explicar a yoga pela qual a gente pode cessar o processo de reencarnação nesse mundo. E aí, antes de explicar isso, Krishna vai explicar exatamente como funciona o mecanismo que faz a manutenção do processo de reencarnação. Então esse é o capítulo 8 da Bhagavad Gita, o próximo capítulo que a gente vai ver, que é o exato meio da Bhagavad Gita. Então a gente já está se aproximando do meio do texto. Então vamos ver aqui as perguntas e comentários de vocês. A Lenice comentou assim: por isso essa quarentena foi tão importante. Você tinha tempo de sobra para desenvolver a fé dentro de si mesmo. Acabaram as desculpas. Momentos assim, né? Momentos de desafio, grandes desafios, né? Eles são importantes, né? Crises são importantes. A gente sempre cresce nas crises, né? Mesmo, assim, uma análise material, nesses últimos meses de pandemia, a ciência biológica, a farmácia aumentaram, né? Se desenvolveram, o que em anos ela não desenvolve normalmente, né? O que às vezes em uma década não se desenvolve. O Francis Collins, que é um dos principais biólogos dos Estados Unidos, estava falando sobre isso, né? Assim, o quanto biologia avançou esse ano. Então a mesma coisa na vida real, né? Assim, na vida espiritual. A gente só cresce com os desafios, né? É nos desafios que a gente vai, assim, se ver pequeno, né? Enquanto a gente consegue se virar com o nosso discernimento, com a nossa disciplina, com os nossos talentos, a gente ainda vai se achar autossuficiente. Diante de uma crise é que você vê todas as suas limitações, né? Diante de uma crise que a gente desenvolve humildade. E é diante de uma crise que a gente tem que convidar Deus a entrar na nossa vida e fazer os seus arranjos, né? Realmente a gente tem que se tornar dependente de Deus. E aí, quando a gente se torna dependente de Deus, isso que é a grande ironia. Num grande momento de vulnerabilidade, quando a gente depende de Deus e convida Ele para entrar na nossa vida, né? Que a gente realmente se torna sincero, o que acontece é que, por Deus ser infinito, por Ele ser ilimitado, e quando Ele aceita esse convite que a gente faz, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele só interfere na nossa vida quando a gente convida Ele para fazer isso. Quando a gente convida no momento de fraqueza, é justamente quando Ele chega e assim ressignifica todo o jogo. Ele pode dar ajuda ilimitada para a gente. Então, muitas vezes, no momento, né, de dificuldade, é o ponto de virada, né? É o momento que você vai ficar mais forte. Não pela sua força, mas pela força divina, pela força de Deus. Né? Vamos para o próximo comentário aqui. A Aline, ela perguntou assim: a proposta de autoconhecimento de evolução espiritual, ou não necessariamente? Então, depende da perspectiva. Krishna fala no capítulo, leva a gente mais para perto dele. A gente pode até não entender como, mas está levando, né? As experiências nesse mundo, de alguma forma, mexem na gente, mudam na gente. E o autoconhecimento, ele pode, né, a priori, não ter nada de espiritual. Né? O Sam Harris,
que é um dos principais líderes do ateísmo atualmente, ele medita, ele busca autoconhecimento, né? Ele não tem nenhuma fé de que exista algo transcendental, muito menos uma divindade pessoal. Mas ele pratica autoconhecimento, né? E isso é bom, né? Isso é bom porque o autoconhecimento vai, de certa forma, gerar na gente humildade, né? A gente vai ver que, no fundo, nós não somos melhores, né, do que ninguém, somos feitos da mesma matéria que compõe todos os seres, e isso vai fazer com que a gente desenvolva mais desejo de servir o próximo, né? Então, sim, existe uma etapa do autoconhecimento que não necessariamente está ligado à ideia de uma transcendência, uma ideia de espiritualidade. Mas, mesmo sem saber, quem pratica o autoconhecimento, seja por qual motivo for, vai acabar, assim, se aproximando, né? Vai estar um pouquinho mais perto da vida espiritual. Nem que essa pessoa pratique o autoconhecimento para se frustrar com esse autoconhecimento sem Deus no final. E essa frustração vai ser importante depois para ela fazer um movimento em direção à vida espiritual, né? A Lenice comentou assim: mas então o semideus anda para trás? Não entendi. Eu pensei que a evolução conquistada não era perdida. Poderia me explicar melhor? Claro, vamos lá. Exatamente, você tem razão. O Krishna explica no capítulo 6 da Bhagavad Gita que o avanço que nós tivemos na nossa consciência, o nosso avanço espiritual, não se perde. Agora, o avanço kármico pode se perder, né? Porque a posição de um semideus não necessariamente significa evolução espiritual, significa evolução no karma. Tem essa diferença. O karma positivo, ele pode ser conquistado através de ações piedosas, materiais, né? Então, por exemplo, se você faz muita filantropia, ajuda muita gente, isso pode dar para você karma positivo. Mas você pode ajudar as pessoas não necessariamente com o propósito do Dharma, porque você quer servir elas, né? Serviço é algo espiritual, servir o próximo é algo espiritual quando não existe nenhum motivo para você fazer esse serviço. Além de você ser um instrumento de Deus, além de você ser um instrumento do Dharma. Mas a gente pode, por exemplo, ter um remorso, né, por culpa, porque a gente magoou alguém, porque a gente fez uma grande besteira na nossa vida. Pode ser que a gente queira eliminar essa culpa fazendo um monte de coisas bondosas, um monte de coisas piedosas. Isso não é algo totalmente puro, né? Então, assim, a gente pode acumular muito karma positivo fazendo esse tipo de coisa, e aí, quando a gente tem uma abundância de karma positivo, a gente nasce como semideus, né? O Bhagavatam, que é a continuação da Bhagavad Gita, conta a história de muitos semideuses que se tornaram vaidosos por serem semideuses, e aí tiveram que voltar para a forma de vida humana, tiveram que cair de novo nesse mundo aqui para aprender a humildade. Aí isso sim é avanço espiritual, né? Então, avanço kármico a gente pode perder. O karma é algo perecível. O avanço espiritual não se perde, né? Então, por exemplo, se na vida de semideus alguém aprendeu mais sobre Deus, alguém ficou mais perto de Deus, e depois aquele karma dele acabou e ele volta aqui para a Terra, esse avanço espiritual, ou seja, esse passo que ele deu na relação dele com Deus, isso ele não vai perder, né? Então é isso. Assim, o que a gente avança espiritualmente, o que a gente avança no Dharma, o que a gente avança, né, na redescoberta desse senso de servir, que é a natureza, né, da alma, isso a gente não perde. Mas o karma a gente pode perder sim. Né? Tanto que em uma vida, por exemplo, a gente pode ser rico. A riqueza, a inteligência, essas coisas vêm do karma. Na próxima vida, não. Na próxima vida a gente pode ser doente, pode nascer pobre, pode, né, o karma perde, né? E o karma não nos define. O que nos define realmente é o progresso espiritual. Então é isso. A Flávia, boa noite, Flávia. Ela comentou assim: o karma positivo é melhor do que o negativo, porém ele ainda nos prende à condição material. Ter muito karma positivo não é bom do ponto de vista espiritual? Então, o karma positivo por si só, não é bom não na vida espiritual. Não é nem bom nem ruim. Na verdade, não quer dizer nada. O karma não quer dizer nada. Na verdade, pode ser ruim sim, né? Ele pode ser ruim na medida que ele nos deixa vaidoso. Uma pessoa pode ter muito karma positivo, nascer bonitona, cheia de dinheiro e se achar melhor do que as outras, né? Pode ficar arrogante por karma positivo. Um grande exemplo disso é Indra, né? Indra é o semideus, que é o líder dos semideuses, né? O semideus assim, que controla o clima. O Bhagavatam fala que ele ficou muito, né? Um das almas que ocupou esse posto de Indra ficou muito
vaidosa por ser um semideus, por ser poderoso, né? E se deu mal. Se deu mal por causa dessa vaidade. Então, o que acontece é que o karma positivo vai gerar na gente vantagens materiais. Se a gente fica vaidoso por causa dessas vantagens, então o karma positivo é ilusão, é maia e não é bom para a vida espiritual. Por outro lado, se a gente tem karma positivo e aí a gente tem vantagens materiais e a gente usa essas vantagens materiais para servir outra pessoa, para servir o mundo, para servir a Deus, aí ótimo, a gente espiritualizou o nosso karma positivo, né? Então, por exemplo, eu tenho muito karma positivo e aí eu tenho muita influência, sei lá, sou um cara famoso, um influencer. Aí eu chego lá e falo, né, na TV, falo no meu canal do YouTube, um monte de gente vê, um monte de gente beneficiado. Isso é incrível, né? É incrível você ser famoso, né? Então imagina, por exemplo, George Harrison, né? No século passado, George Harrison era um grande espiritualista e era um Beatle, cara famoso pra caramba, cheio de dinheiro, e ele usou a fama e o dinheiro dele, né, assim, a serviço de Deus, para propagar conhecimento espiritual e para ajudar as pessoas. Ele, na vida particular, na vida privada dele, era um cara super simples, né? Gostava de fazer pão e andar na vizinhança distribuindo pão caseiro de graça para as pessoas, assim, não era um cara muito simples, né? Então isso é bom, né? Assim, você ter vantagens. Prabhupada falava que ganhos materiais, qualidades materiais que vêm através do karma positivo são como um monte de zeros, né? Se a gente tem um monte de zero e você bota esse zero, né, à esquerda do 1, o zero ele não agrega valor nenhum a 1. Né? Se você tem 1 e bota um zero diante do 1, o 1 continua valendo 1. Né? Se você continua tendo 1. Se você bota 2 zeros na frente do 1, você continua tendo 1. Né? Então, os ganhos materiais são como zeros. E a vida espiritual, a consciência espiritual é como 1. Né? Você pode botar quantas vantagens materiais você tiver antes da vida espiritual, elas não valem de nada. Você ser rico não vale de nada se você não tem vida espiritual. Você ser rico e bonito não vale nada se você não tem vida espiritual. Você ser rico, bonito e famoso não vale nada se você não tem vida espiritual. Agora, se você bota o zero depois do 1, ou seja, se a vida espiritual vem antes e os zeros estão, os vantagens materiais estão servindo o propósito espiritual, aí cada vantagem material vai contar muito, né? Então, se você tem um único 1, né? E bota um zero depois desse 1, aí você tem 10. Se você bota 2 zeros, aí você tem 100. Né? Então, toda vantagem material que a gente tem por causa do karma positivo vale muito quando é conectado à vida espiritual e é muito útil. Então, o karma positivo, por si só, ele não diz muita coisa da vida espiritual. Se, né, ele é usado de forma vaidosa, ele é fonte de maia, é fonte de ilusão. Se ele é usado como uma ferramenta na vida espiritual, ele se torna transcendental, ele é positivo. Ele ganha potência, né? O Damo lembrou aqui. Então, assim, o ponto é o seguinte: o tanto de karma positivo que a gente adquirir, coletar, não vai ser o suficiente para gerar na gente compreensão espiritual. A gente pode ter um monte de karma positivo, ser super inteligente, super qualificado, isso não vai ser o suficiente para a gente desenvolver o desejo de se render a Deus. Como que alguém pode desenvolver o desejo de se render a Deus? Né? Alguém só vai conhecer a Deus, alguém só vai conquistar a vida espiritual pela misericórdia de alguém que já está praticando a vida espiritual. Então a gente tem que receber a misericórdia de um devoto de Deus. Né? Deus, quando vem nesse mundo como um avatar, ele revela a sua misericórdia para algumas pessoas. E essas pessoas vão demonstrar misericórdia, vão demonstrar compaixão com outras pessoas, e essas pessoas vão demonstrar compaixão com outras pessoas. Então a vida espiritual é tipo uma rede do bem, assim, né? Uma pessoa vai contagiando espiritualmente a outra. E por quê? Porque Deus, ele é transcendental. E o karma sempre é algo material. Então todas as nossas qualidades materiais, por maiores que sejam, não vão permitir a gente acessar Deus. A gente só pode acessar Deus através da sua própria revelação nesse mundo, ou através da revelação que um devoto faz a partir dele. Né? Girivaradari comentou assim: você falou que há 2 equívocos no processo. Um são de pessoas que adoram semideuses. Qual seria o outro? O outro é o impersonalismo, né? Quem acha que Deus ele tem que, assim, necessariamente ser só uma energia, que Deus não pode ter um aspecto pessoal. Nós somos frustrados, né, com a nossa pessoalidade. Nós somos pessoas limitadas, né? Pessoas que têm desejos que nos prendem, que nos cativam. Então, quando a gente transfere isso para Deus, a gente acha que Deus tem uma personalidade e limitaria ele. Mas é ler do engano nosso, né? A limitação da nossa personalidade não se aplica à personalidade transcendental de Deus.
Patrícia comentou assim, li que se não tiver uma alma para ocupar a posição de Brahma, Krishna é quem ocupa a posição. Li no Srimad Bhagavatam. É verdade, né? Assim, né? Esses cargos, né? Semideus é como se fosse um cargo. Tem uma alma que deixou lá de ser... Acabou o karma dela, ela deixou de ser semideus. Aí outra alma que tem o karma suficiente para assumir essa posição vai lá e nasce. Então, Brahma, ele é o primeiro dos semideuses. É o semideus que cria um universo material específico, né? Então, para alguém poder nascer como Brahma, ele tem que estar 100 vidas, assim, cumprindo o Dharma, né? Então, o que acontece é que, às vezes, falta gente para poder ocupar a posição de Brahma. Aí Krishna vem e se manifesta como um avatar que vai ocupar a posição de Brahma. Isso acontece mesmo, verdade. Bem colocado. Luísa perguntou assim, Lakshmi, Durga e Sarasvati são deusas ou semideusas? Os Vaishnavas as cultuam? Bem, primeiro vamos responder de trás para frente. Os Vaishnavas cultuam os semideuses? Tem duas formas da gente adorar os semideuses, né? A gente pode adorar os semideuses como grandes devotos, né? Então, a gente sempre homenageia devotos, né? Outros devotos que são mais avançados que a gente. Krishna fala que ele aprecia muito, na verdade. Krishna fala que ele não fica satisfeito com quem só homenageia, com quem só se rende a ele, mas Krishna gosta, na verdade, que um devoto dele homenageie e demonstre gratidão por outros devotos. Então, quando a gente trata um semideus como um devoto, isso é algo transcendental. Isso não tem a ver com o que Krishna está falando aqui, é quem adora o semideus achando que o semideus pode dar para ele assim, algo que vai deixar ele feliz, algo material. É essa adoração material aos semideuses que Krishna está condenando aqui. Mas quem adora o semideus como um devoto, fala, poxa, você é um devoto, que legal, né? E assim, homenageia o semideus nesse sentido. Você está aí servindo Krishna, você é um ministro de Krishna para manter esse mundo. Aí isso não tem problema. Isso aí todos os devotos reconhecem, né? Então uma coisa é você, por exemplo, adorar Ganesha, para Ganesha te dar prosperidade, você conseguir uma promoção no seu emprego. Outra coisa é você ir lá e demonstrar sua gratidão por Ganesha, porque Ganesha é um grande devoto, né? Ganesha é um devoto de Krishna, vai lá e demonstra seu respeito para ele, que está servindo a Deus do jeito dele, né? E fazendo um grande serviço a Deus. Aí isso é outra coisa. Nesse sentido, adorar os semideuses como devotos de Deus, os Vaishnavas podem fazer, e isso se aplica a todos os devotos, a todos os semideuses, né? E agora a pergunta aqui, Lakshmi, Durga e Sarasvati são deusas ou semideusas? Lakshmi, ela é igual a Vishnu, né? Do mesmo jeito que Radha é igual a Krishna, os dois, né, são um na verdade, né? Radha é tão transcendental, né? Deus na verdade é o casal divino, né? Nem Krishna nem Radha é o casal divino. Então, mesma coisa Lakshmi. Lakshmi é a esposa de Narayana. Então, Narayana é Deus e Lakshmi é deusa, né? Assim, é a grande deusa, né? Então, o casal Lakshmi e Narayana são Deus. Lakshmi é deusa mesmo, né? Sarasvati é uma semideusa, né? Então, qualquer alma, qualquer um de nós pode nascer numa vida como Sarasvati. Então, ela é só uma semideusa. E Durga, ela é deusa da sabedoria, né? E Durga, não. Durga, ela é a esposa de Shiva. Então, como a gente falou, Shiva ele tem um papel único. Shiva ele não é nem uma alma, nem é Deus. Shiva é Shiva, né? Ele está à parte de tudo, né? E Durga é a mesma coisa. Durga ela é energia material total. Então, ela não é uma semideusa qualquer. Mas, ao mesmo tempo, ela não é transcendental que nem Lakshmi. Ela não chega a ser, né, Vishnu Tattva. Ela não chega a ser uma deusa. Né? Então ela nem é uma semideusa, nem é uma deusa. Ela é energia material personificada, a consorte de Shiva. Igual Shiva é algo à parte, não tem uma coisa igual a Shiva, não tem ninguém igual a Shiva no mundo, né? Ele nem é uma alma, mas nem é poderoso igual a Deus, ele está no meio ali. Mesma coisa Durga, né? Ela nem é como uma semideusa material.